Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho tem artesanato. A gente aprende a fazer uma bolsa mandala com fuxico em pedraria com a Fátima Margini, que vai nos ensinar a fazer a peça de hoje. Tem hoje também, agora, um bate-papo sobre a importância do cuidador no acompanhamento de pessoas que necessitam de cuidados diários, contínuos. Se você tem alguma dúvida, entra lá na nossa fanpage, facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Se você quiser, pode ligar para a gente também, 0 operadora 11 3337 5886, 0 operadora 11 3337 5886. Você liga agora mesmo e esclarece as suas dúvidas. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Vera Anitta, que é psico-oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? É uma honra poder participar e falar de um assunto tão importante nos dias atuais. Sem dúvida, a população cada vez vive mais, isso é ótimo, mas também muitas pessoas precisam da ajuda de cuidadores. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é se existem tipos diferentes de cuidadores. Fala um pouco pra gente sobre eles. Bom, eu tenho um projeto chamado Projeto Cuidador já há 10 anos, que eu faço acontecer na Clínica Saint-Marie do Brooklyn, onde eu capacito, eu aprimoro cuidadores. O cuidador, como você bem falou, a população está envelhecendo, isso é um fato, né? Mas todo mundo quer envelhecer bem. Só que o envelhecimento ele já propicia o advento de algumas doenças próprias da idade. Então, para acompanhamento dessas doenças crônicas, degenerativas, ativas, doenças neurológicas, doenças oncológicas, é preciso muitas vezes a presença de um cuidador. E o cuidador, sim, os cuidadores são diferentes porque eles levam para o cuidar a personalidade deles também. Mas é importante, Jaqueline, que o cuidador ele receba conhecimento para exercer essa função. O cuidar por cuidar não é legitimado. Você não tem uma excelência na qualidade do cuidado se você não obter conhecimento, saber a respeito da doença que você, ou seja, a saber primeiro desta pessoa que você vai cuidar e da doença que acomete essa pessoa. Vera, você está falando para a gente sobre as personalidades e os cuidadores de um modo geral. Muitas vezes esses cuidadores são as pessoas da família. É a esposa que fica com o marido que tem uma doença que precisa de cuidados, o marido que fica com a esposa com essa doença. Às vezes, esse cuidador também é um idoso. Vou começar perguntando sobre ele. Ele pode cuidar, ele precisa de um outro cuidador para auxiliar? Qual que é a orientação nesse caso? Você falou uma coisa muito importante, Jaqueline, que uma realidade que nós vemos acontecer, por exemplo, nas salas de geriatras, é um idoso levando outro idoso. Então, o cuidador, quando é um cuidador informal, que é aquele cuidador que brota da família, que vem da família, geralmente é um outro idoso, né? Que também, por sua vez, tem comorbidades, tem doenças, tem algumas limitações. O interessante seria que se for para um acompanhamento natural, assim, um acompanhamento que não requer técnicas mais específicas, eu acho que esse cônjuge ou esse filho que também está envelhecendo, ele consegue fazer. Agora, quando eu tenho uma doença mais incapacitante, uma doença que requer uma técnica, por exemplo, a troca de fralda, um banho no leito ou um banho numa cadeira de banho própria, daí é importante que este cuidador seja o informal, aquele que veio da família. Eu brinco que existem 3 tipos de cuidadores, né? E é muito interessante. O informal é aquele que... Aliás, vamos começar pelo formal. O formal é aquele que é contratado pela família, né? Então, ele é contratado, ele trabalha 6 dias na semana, ele tem uma folga e ele recebe por isso. Uhum. Muito bem. O informal, aquele que brota da família, né? Ele trabalha 7 dias na semana, não tem folga e não é remunerado. E tem o JACS. Já que você se aposentou, já que você não está fazendo nada, vem para cá e assume a função. Existe, logicamente, uma diferença muito grande. Que muitas vezes brota da família também, esse JACS, né? Geralmente, né?
Mas existe uma diferença muito grande, porque seja o cuidador formal, seja o informal ou seja o nosso Jaques, ele precisa de conhecimentos para poder... Conhecimento primeiro da doença, porque cada doença requer um cuidado diferente e cada doença evolui de uma maneira diferente. Se eu não conheço a doença do portador que eu vou cuidar, vai ser muito difícil eu entender. Por exemplo, um Alzheimer, onde a falha de memória, ele compromete muito a memória e onde geralmente as pessoas são muito repetitivas, elas repetem sempre a mesma coisa. Se o cuidador não entender essas características, ele vai achar, poxa vida, eu já te expliquei tantas vezes, você não assimila, você não entende, eu não vou falar mais. Enfim, cada doença tem um cuidado diferenciado e cada portador de uma doença tem características, porque toda pessoa tem uma história que antecede a doença e que tem que ser considerada, tem que ser avaliada. Agora, Vera, outra coisa que me preocupa também, vendo histórias de cuidadores e conhecendo cuidadores, os meus telespectadores sabem, o meu avô teve Alzheimer, minha avó cuidou dele junto com a família, mas precisou também do auxílio de uma pessoa de fora, contratada para ajudar no banho, para ajudar em alguns momentos. Eu percebo que o cuidador da família, seja quando era minha mãe, quando era o meu tio, quando era minha própria avó, ele tem também um sofrimento muito grande. Porque ver a pessoa que ele ama passando por alguns problemas causa-lhe muita dor. E o cuidador, muitas vezes, ele se deixa de lado para cuidar do outro. O cuidador também precisa de uma ajuda, de uma estrutura psicológica, não, Vera? O cuidar do outro não exclui o autocuidado. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Sabe aquela história, quando a gente toma um avião, então a aeromoça diz o seguinte, em casos de pane, primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar a máscara na pessoa que você vai socorrer. Por quê? Porque se você não está bem, se você não está respirando, você não vai cuidar de uma outra pessoa. Então, o cuidar de uma outra pessoa não exclui o autocuidado. Para você exercer o cuidado com excelência, você precisa estar bem, você precisa se cuidar. Tem uma coisa que eu falo assim, se eu quero que o meu paciente esteja bem, eu quero que a família esteja melhor. Porque quando esse paciente sai das minhas mãos, quem vai repassar uma qualidade de cuidados é a família. A família tem que estar muitas vezes melhor que o próprio paciente. Se você não está bem, você não cuida bem. Pera, a gente oscila, a idade, a velhice de um modo geral, eu conheço, por exemplo, a minha bisavó, faleceu com mais de 90 anos, extremamente sã, fazendo todo o serviço de casa, querendo e sendo independente, fazendo ainda, quando possível, fazendo coisas pelos filhos. Então, me lembro, no dia em que ela faleceu, ela acordou cedo, ela fez o almoço, ela pôs a roupa para lavar, pendurou a roupa, fez o almoço. Na hora que ela foi recolher a roupa, ela teve um ataque cardíaco e faleceu. E foi assim a partida dela. Bem, sem dores, sã, eu acho que entendo isso como uma morte bonita, ela tinha que em algum momento falecer. É lógico que na época não foi tão fácil assim, mas alguns anos depois a gente consegue enxergar dessa maneira. Mas percebo dois fatores, duas formas de sofrimentos que podem acontecer em qualquer faixa etária, mas na velhice isso acontece mais. Ou a pessoa fica sã, com problemas no corpo, e você trabalha com pessoas que têm câncer e deve perceber isso em vários momentos, quer dizer, a cabeça funciona muito bem, mas o corpo padece de problemas, de dores, ou a pessoa, às vezes, tem o corpo são e a mente começa a ter problemas. São formas de cuidar diferentes nesses casos? Lógico. Por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer há um comprometimento cognitivo, há uma falha na memória. Dos efeitos que a gente vê, uma das manifestações que a gente vê é justamente a falha na memória. Essa pessoa precisa que alguém assuma a sua vida. Então é muito complicado, porque muitas vezes você não consegue assumir a sua própria vida, o que dirá responder pela vida da outra pessoa. E fora isso, existe uma exigência muito grande de você não errar, né? Você pode até errar com você, mas você não se permite errar representando a vida da outra pessoa. Então,
a carga de responsabilidade é muito grande. Já quando você tem uma pessoa que pode padecer do físico, mas tem a parte cognitiva preservada, ela decide, né? Então, o que eu quero que seja feito comigo? Então, cada doença tem características diferentes. Agora, Jaqueline, você é uma excelente entrevistadora, porque Obrigada. você... Excelente, eu tô realmente te dando os parabéns, porque você tocou, sem querer, na sua descrição do falecimento da sua avó, num fator muito importante. Quando a pessoa morre bem, e eu entendo que aquilo que aconteceu com a sua avó foi o fechamento de um ciclo de vida. Você bem falou, uma hora as pessoas têm que morrer. E ela morreu com dignidade e bem. O que acontece com a família? A família fica bem, porque ela vê que não houve sofrimento no momento da partida. Quando há um sofrimento para se morrer, o paciente morre mal e a família fica mal. Então, aquilo que a gente tenta preservar nas doenças, quando elas estão próximas à sua terminalidade, próximas ao desfecho natural de tudo que é vivo, da morte, se a pessoa morre bem, a família fica bem e a equipe de saúde fica bem. Parece que todo mundo diz assim, fiz tudo o que pôde e surtiu efeito. E para a pessoa que está indo embora, ver a família bem, faz com que ela também possa partir com mais serenidade. Então, é muito importante esse acompanhamento dos pacientes da hora do diagnóstico, passando por todas as fases do tratamento, mas principalmente no momento mais crucial, que é perto da passagem. Uhum. Agora, a senhora está falando, me faz pensar, como escolher quem da família vai ser o cuidador? Porque aqui eu fico pensando. Muito bom. Pensando em vários filhos, de repente, uma mãe com vários filhos, como que se escolhe, ou um pai com vários filhos, quem vai ser o cuidador dessa pessoa? Muito bem. Então, vamos entrar num outro assunto. Nós temos que tocar em alguns assuntos quando está tudo bem, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 filhas. Eu trabalho com oncologia, mas eu trabalho também com cuidados paliativos. Então, por exemplo, as minhas filhas, elas sabem muito bem aquilo que elas têm que fazer comigo. Mas isso porque eu quero morrer? Não, a Vera está muito bem, obrigada, a Vera não quer morrer. Mas eu me preparo para morrer, eu me preparo para envelhecer mais. Velha eu já sou, tenho 61 anos, já estou aqui no Brasil, já é idoso. Mas é importante que as famílias falem dessas coisas. Porque, por exemplo, das minhas 3 filhas, eu escolhi uma como cuidadora. Olha, você vai me representar, as decisões vão sair de você, a parte legal, algumas coisas assim, técnicas específicas, é você. Não é porque eu goste mais dela, é porque eu acho que ela tem um perfil que se presta melhor a isso e que talvez com menos sofrimento. E que ela pode até ajudar as irmãs. Então, telespectadores, falem de assuntos. Como eu quero envelhecer, como eu quero morrer, o Filhos, que eu quero. aceitem ouvir sobre isso, né? Aceitem. Porque a gente foge dessa conversa, Não né? é aquela coisa, imagina, a mamãe está tão bem, não vamos falar sobre isso. Não, vamos falar quando está tudo bem. Porque na hora que vem o advento de uma doença ou da proximidade da morte, aquilo que foi falado naquele momento é lembrado. E é lembrado de uma maneira muito natural e até com... poxa, lembra? A mamãe falou isso, hein? Então vamos fazer a vontade da mamãe. Sabe? Facilita para a família, facilita e muito na hora da tomada de algumas decisões. Pera, eu já fiz, algumas vezes eu falo sobre isso, que é lidar com a teimosia dos idosos. A minha avó Ione está hoje lá na casa da minha mãe, porque o médico pediu para que um tempo ela fique com alguém por causa de alguns problemas. Mas está cuidando da diabetes, controlando a diabetes, mas não é fácil tirar ela da casa dela, não. Por ela fala, não, vou ficar sozinha na minha casa. Mas a gente sabe que para fazer a dieta direitinho, para ter a regularidade nos remédios, é bom ficar pelo menos agora, no começo, com alguém. E vira e mexe, ela fala, não, eu quero ir para minha casa, quero escapar. Como lidar com isso? Mas por que o idoso faz isso, né? Não é porque ele é teimoso, né? Eu tô defendendo os idosos. Isso, defende aqui. a minha avó que ela vai gostar. Tá bom. Qual é o nome da sua avó? Ione. Dona Ione, a senhora não é teimosa. O que acontece é que na casa da pessoa, ela tem toda a referência.
Então ela se sente bem, ela se sente à vontade, ela sabe exatamente onde estão as coisas. E na casa dela, ela é soberana, ela é a dona da casa, tá? Outra coisa que acontece é que no envelhecimento você conserva grande parte das suas características de personalidade, que elas vão inclusive se arraigando mais, se intensificando mais, né? Bom, e tem São as nossas manias, né? Sim, e tem o outro fator. Ninguém gosta de depender de ninguém. Né? O idoso, na verdade, por exemplo, ele não tem medo de morrer. Ele tem medo de sofrer e ele tem medo de abandono e tem medo de ficar dependente, ou seja, dar trabalho para alguém. Né? Isso é uma coisa que até culturalmente. Então, aquilo que chama de teimoso, na verdade deixa no meu cantinho eu me sinto melhor. Só que às vezes a gente tem que ceder um pouquinho e permitir que aceitar ajuda. Aceitar cuidados. E aceitar cuidados e ajuda é um exercício de humildade. Porque não é fácil, é muito mais fácil, por exemplo, eu te ajudar, né? Do que você receber. Por quê? Porque quem cuida tem é uma pessoa valorosa, tem toda uma valorização. Olha que legal, a Vera, que bacana que ela é, né? A Vera cuida. Agora, pergunta para a pessoa que está sendo cuidada se ela acha que é legal ser cuidada. É como se ela estivesse numa situação de menos-valia. O que a gente tem que pensar é que os dois lados são importantes. O médico não vive sem o seu paciente, certo? Sem paciente, o médico não pode exercer sua profissão. Da mesma maneira, o cuidador só vai poder ser cuidador se estiver com quem cuidar. Então, tanto o cuidador como quem está sendo cuidado, os dois são valorosos e os dois têm importância. E a gente tem que lembrar isso para a pessoa que está sendo cuidada. Uma conversa, uma ajuda, às vezes alguém de fora, como fazer? Eu dei o exemplo aqui da minha avó brincando, mas é sério e eu percebo que esses casos se repetem muitas vezes em casa. A minha mãe tem que controlar, porque se deixar minha avó quer arrumar a casa, ela quer fazer as coisas, é lógico que muitas coisas eu percebo e minha mãe fala que o médico até orientou, deixa ela um pouco livre também, para ela sentir que ela tem liberdade na casa, eu acho que é até um pouco isso que você falou, mas conseguir o equilíbrio. Às vezes é bom ter alguém de fora para dar essa ajuda. O que fazer quando o idoso de fato, não é o caso da minha avó, mas quando o idoso de fato vai ter que morar para sempre com alguém? Bom, são vários aspectos aí. Bom, em primeiro lugar, que a gente tem que dar uma liberdade para essa pessoa, para ela poder agir, para ela se sentir produtiva, né? Porque senão ela se sente literalmente um peso morto antes de morrer. Não faço mais nada. Agora, as pessoas, elas testam os seus limites. Isso é natural da essência humana. Eu acho que hoje eu consigo dar 2 passos a mais. Eu acho que hoje eu vou conseguir fazer alguma coisa a mais. Então, é testar os seus limites. Até para dizer, olha, eu ainda sou produtivo, eu ainda sou bom, né? Agora, quando numa situação doméstica eu tenho que essa pessoa, a família sozinha não consegue cuidar, quem pode ter um cuidador, que pode contratar um cuidador para fazer as partes mais, por exemplo, ajudar na hora do banho, às vezes uma troca de fralda, enfim, alguma coisa mais técnica, eu acho que é plausível sim, não tem problema nenhum. Porque isso não significa que eu estou amando mais ou menos aquela pessoa. Eu só estou pedindo uma ajuda técnica. Eu continuo amando. Eu acho que o amor está em sentar do lado, vamos assistir uma televisão junto, vamos passear, vamos conversar. Isso é demonstração de amor. Aquilo que eu não me sinto muito cortada para fazer, que eu não tenho muito jeito, eu delego essa função, essa técnica para uma outra pessoa. Porque, de qualquer maneira, é um trabalho, né? Quer ver? Tem coisa mais gostosa do que sair toda mulherada? Olha só, Vera, eu, minha mãe, minha avó, minha irmã, sair tudo para fazer sobrancelha, para ir pro cinema. É gostoso esses passeios, lógico, né? E como não é? Eu tô para levar minha avó pro cinema essa semana aí. Eu vou atender uma ligação agora, Vera, da Marlene. Parece que ela cuidou muito tempo da irmã dela e agora a irmã dela faleceu. Ela é do Ipiranga. Oi, Marlene, boa tarde. Oi. Tudo bem? Tarde, tudo bem? Jaqueline, né? Isso! Oi, Jaqueline, boa tarde. Eu assisto o programa toda tarde, viu? Muito obrigada, é um prazer falar com você. Obrigada, prazer todo meu. Eu gosto muito do seu programa, das perguntas que são feitas, entrevistas. Muito obrigada pelo seu carinho. Marlene, estou muito feliz que você está falando com a gente. Pode fazer sua pergunta. Eu queria para a doutora Vera, psicóloga. Pode falar.
Então, eu tinha uma irmã que morou aqui comigo, ela chamava Valquíria, né? Ela tinha problema de diabetes, né? Como eu também tomo remédio para diabetes, pressão. E eu cuidava dela direitinho aqui. Aí, de um momento para outro, ela não quis mais ficar aqui, não, eu tenho que ir para minha casa, ir lá para Guarulhos, que eu tenho meus móveis lá, que eu comprei. Falei, Valquíria, fica aqui, você vai para lá, você vai sofrer. Não, chegaram lá, davam um café com açúcar, leite com açúcar. E eu sei que acabaram internando ela aqui no Hospital do Ipiranga um monte de vezes. A última saída dela foi no outro ano. Quando ela saiu, ela já foi para uma cadeira de hemodiálise. E aquele sofrimento todo. Enfim, quando eu consegui arrumar o hospital dentro da Zanete para ela se tratar, ela fez o exame dos membros inferiores das pernas, que ela estava de dor nas pernas, sabe? E cega, tadinha, sem enxergar. E fez o exame do coração numa máquina nova que até o Alckmin inaugurou no Grande Zanete. E eu não tive a sabedoria de que ela devia ter deixado ela no hospital, não ter trazido ela. Ela veio para casa. Aí ela tinha que fazer no dia seguinte hemodiálise, ela não foi, no outro ela não foi. Na sexta-feira ela foi piorando, no sábado piorando, no domingo. Na segunda, quando ela entrou no táxi dentro da rua, ela faleceu entre a rua e o táxi. E eu fiquei muito com aquilo, porque ela era muito apegada comigo e eu cuidava muito dela, sabe? E eu não consigo esquecer isso. E ela foi enterrada de uma forma assim que a gente não tinha condições pela prefeitura, num cemitério horrível, que eu acho aquilo lá horrível, aquele cemitério da Vila Formosa, sabe? E agora, o mês que vem, né, vão tirar ela de lá, né? Aí eles jogam em qualquer lugar lá em buraco, né? E eu Dona Marlene, eu vou pedir para a Vera te orientar, mas deixa eu falar uma coisa importante para a senhora. A primeira, eu acho que a Vera vai falar um pouco sobre isso, é para a senhora não se sentir culpada. Porque eu tenho certeza que a senhora fez o melhor que podia. E a segunda coisa importante é para a senhora não ficar preocupada com onde está o corpo dela, porque com certeza absoluta, o que mais importa é que o espírito dela não está mais lá onde está o corpo dela. A gente tem que pensar nas coisas do alto. Eu queria, Vera, que você desse uma orientação para ela, porque por mais que o cuidador faça tudo que pode, de alguma forma a Marlene se sente sozinha, culpada. Qual que é a orientação que você pode dar? Bom, eu não escutei muito toda a história, porque problema de som. Aqui, mas todo cuidador, o primeiro sentimento que ele sente é impotência. Então, isso não foi só você, é Marlene, né, o nome dela? Marlene, não foi só você, todos os cuidadores se acham assim impotentes. Eles gostariam de fazer sempre muito mais daquilo que eles fazem. Mas o importante é a gente respeitar os nossos limites. Naquele momento, eu dei o melhor de mim e dei o máximo de mim. Então, é isso que é importante. E vamos pensar um pouquinho na espiritualidade, né? Então, ela já faleceu, cada um respeita a espiritualidade dentro da sua religiosidade, mas lembrar um pouquinho que todas as religiões, eu não conheço nenhuma religião que não diga que a nossa alma é imortal. Então, frente a essa imortalidade da alma, vamos rezar, vamos mandar uma energia boa, um pensamento bom. O amor não tem distância, mesmo com essa partida física. Você continua amando essa pessoa e continua recebendo o amor dela também. Então, fica em paz. Culpa não ajuda em nada, tá? Você fez o melhor que você pôde e aquilo que você pôde fazer dentro daquela circunstância. É verdade, Marlene. Fique em paz, tá? E eu acho que aí uma dica, vou te fazer essa pergunta agora, é uma coisa que ninguém quer falar, mas quando a pessoa que o cuidador está cuidando parte, fica um vazio muito grande para esse cuidador. Já ouvi falar disso inúmeras vezes. O que esse cuidador pode fazer? Aliás, eu ouvi já histórias de cuidadores que faleceram depois, isso falando de cuidadores informais da família, de cuidadores que faleceram depois que o seu familiar partiu. Qual que é a sua orientação para amenizar esse sofrimento, essa dor? Tá. Em primeiro lugar, nesse projeto Cuidador que eu faço acontecer, eu falo sobre morte. E falar sobre morte não é um assunto tenebroso. É a maior certeza que nós temos. Todos nós. E é melhor a gente se preparar para isso. Como eu falei no início do programa, se preparar não significa eu quero morrer, mas eu vou me preparar devagarinho, porque o morrer não se improvisa. Então não é assim, um dia antes eu vou me preparar para morrer. Não, é uma coisa paulatina, né?
entender, em primeiro lugar, que a morte é simplesmente o fechamento de um ciclo de vida que ocorre a tudo que é vivo, sabe? Mineral, vegetal, seres humanos, os animais, né? Isso faz parte da natureza humana. A morte é necessária. E ela é necessária até para dizer o seguinte: a morte, às vezes as pessoas não entendem muito bem quando digo a morte é necessária. A morte, ela diz exatamente o que você tem que fazer em cada fase da sua vida. Por quê? Porque ela está esperando lá na frente. Então, a cada fase, o que a vida requer de você? Então, você é jovem agora, você tem que produzir, estudar, trabalhar. É isso que é a vida. Agora, perto, assim, apesar de que a morte também não escolhe não faixa segue etária. O ciclo que a gente gostaria Muitas sempre, vezes né? acontece ao contrário, né? Mas eu acho assim, a gente tem que se preparar para este assunto e falar dele com essa conotação tão grave, tão tenebrosa. Agora, temos, nesse projeto cuidador que eu faço acontecer, eu preparo os cuidadores, porque se você está cuidando de uma doença crônica, degenerativa, ativa, progressiva, o final dessa doença é a morte. Mesmo que você dê uma qualidade de cuidados prolongando, né, prolongando e dando qualidade de vida aos anos a mais de vida, uma hora essa pessoa vai falecer e você tem que se preparar para isso, porque a vida continua. Sem dúvida. E você tem que continuar bem. Agora, é muito comum, principalmente em casais, cônjuges, que ficaram muito tempo juntos. Então, aquela união de 45, 50, às vezes mais de 50 anos, quando um dos dois vem a falecer, normalmente o outro tem uma sobrevida mais curta. Porque há uma ligação afetiva, é como se um pedaço dele fosse embora. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. Vou atender mais uma ligação, Vera. Vou falar agora com a Mercedes, da Vila Maria. Oi, Mercedes, boa tarde. Oi, boneca, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Obrigada pela sua audiência, pela sua ligação. Eu que agradeço, o programa está maravilhoso. Obrigada, meu amor. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito simpática e muito esclarecedora, viu? Obrigada. É o seguinte, em geral, pelo que eu noto, e eu também não escapo disso, que eu já vencio isso, quando os idosos precisam de cuidados especiais, mesmo eles tendo mais que 1 ou 2 filhos, em geral sempre sobra para um. Eu já vi isso e vivo isso, já vejo muito isso. Eu não entendo por quê. Sempre sobra para um filho só. Aí sempre as outras partes, eu não tenho tempo, eu não posso, isso, aquilo. Como que a gente deve agir com os outros irmãos para que não se sobrecarregue só uma pessoa? Porque, em geral, quando os pais vivem muito, quando a gente vai cuidar deles, nós, filhos, também já estamos meio velhinhos já, né? Porque a diferença em geral é 20, 21, 22 anos de diferença. Então, nós também já estamos precisando de alguns cuidados. Então, a pergunta é, como que a gente deve lidar com essa situação para não criar conflito entre família, entre os outros irmãos e não sobrecarregar só um filho? Excelente a sua pergunta, Mercedes. Muito obrigada. Beijo para você, obrigada pela sua audiência. Parabéns pela pergunta, porque eu acho que isso vai esclarecer outros telespectadores, né? Eu não tenho uma receita infalível. Porque... Mas percebe que isso se repete mesmo, Sim, né? porque cada família é uma família, né? E mesmo a família que tem... Por exemplo, eu sou filha única e eu tive que arcar com o cuidado dos meus pais sozinha. Quer dizer, eu errava e dava satisfação para mim mesma, né? Dos erros e dos acertos. Fazer o quê? Mas... Na família, mesmo as famílias numerosas, isso não é sinônimo de êxito no cuidado, né? Então, tem vários filhos e todos se propõem a cuidar. Isso é raríssimo. O que eu acho é que para todo cuidado tem uma logística. Então, mesmo aquele filho, por exemplo, que diz assim, né? A frase tradicional, eu não tenho tempo. Tempo a gente acha, né? Mas vamos supor, então esse filho que não tem tempo, mas ele pode levar ao médico, ele pode pagar os remédios, então dê a ele uma incumbência específica e toda ajuda é bem-vinda. Uma coisa muito comum de acontecer é aquele filho
o cuidador principal, ele achar que só ele faz tudo bem, só ele faz tudo perfeito. É como se fosse a Mulher Maravilha, entendeu? E muitas vezes a ajuda que é dada não é aquela ajuda que diz, não, eu prefiro eu fazer do que fazer. Deixa que eu faço melhor, né? Deixa que eu faço, a síndrome da Mulher Maravilha. A gente também tem que aceitar como o outro consegue nos ajudar, dentro dos limites do outro. E nunca negar nenhuma ajuda. Se não pode ser uma ajuda física, então que seja uma ajuda econômica, que seja uma ajuda de como dá para ser. Agora, que tem que ter uma logística na família, tem que ter mesmo. E não existe a família Doriana, né? Aquela família assim, isso é só em propaganda. O comercial da margarina é só na TV, né? O comercial da margarina, eu falei o nome. Não tem problema nenhum. Pra gente finalizar, tô caminhando pro final do bate-papo. A pergunta de uma situação que às vezes se repete, eu percebo que as famílias têm muito medo de falar sobre isso. Quando é necessário internar o idoso numa clínica. As pessoas fogem disso, sempre tem um que falar, não vou fazer isso com a mamãe, não vou fazer isso com o papai. Mas e quando isso, por algum motivo, seja ele de logística ou de cuidado, é necessário? É uma maldade fazer isso com o idoso, Vera? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, que atualmente... a gente nem fala mais em asilo, né? São instituições de longa permanência. Essas instituições brotaram muito. Eu mesmo trabalho na Clínica Saint-Marie, que é um hospice, é uma instituição onde são internados pacientes que precisam de cuidados contínuos, né? Essas instituições, elas estão cada vez melhores, elas contam com uma equipe multiprofissional. Então, esse idoso ou esse paciente que precisa de cuidados contínuos específicos, ele vai receber a atenção de toda essa equipe. Então, é de uma terapia ocupacional, de uma fisioterapia, da nutricionista, da enfermagem, da psicóloga. Olha a atenção que ele vai receber. Muitas vezes ele não tem essa atenção toda dentro de casa, sabe? Então, a única coisa é escolher bem a clínica, né? Escolhendo bem e sempre pensar no seguinte, é um processo reversível. Está dando certo? Continua. Não está dando certo? Vamos procurar um outro local. Mas as clínicas, eu respondo por essa que eu trabalho, para a Clínica Saint-Marie, são clínicas de excelência, onde os cuidados são feitos de excelência mesmo. Seja cuidados até o fim da vida, sejam cuidados de reabilitação. Então, não é maldade. Agora, tem a hora certa para colocar numa clínica, qual é essa hora? Tá? Cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas, por exemplo, o início de um Alzheimer, muito no início, eu vou exemplificar através do Alzheimer, por exemplo. Um início do Alzheimer, muito início, eu não acharia que é o momento. Seria um momento onde essa pessoa tem a sua funcionalidade muito comprometida e requer cuidados muito específicos e de especialistas diferentes. Então, uma fisioterapeuta, uma enfermagem. Então, quando a família se vê frente a um cuidado mais complexo e que esse paciente precisa de cuidados mais específicos, então está na hora, juntamente com o médico, a família e a equipe, pensar numa internação numa clínica boa. Então, quem quiser entrar em contato tem o site da clínica, que é www.clinicasanmarie.com.br, está passando aí para vocês. Tem o telefone 0 operadora 11 5525 6565. Agora eu não sei se é do grupo ou se é da clínica. Não, esse telefone é da clínica. Da clínica. E tem o site da Clínica Saint-Marie Brooklyn, inclusive. Tá. Esse telefone. E tem o site também que é do grupo IPC Saúde. Grupo IPCSaúde.com.br. É só me chamar. Se quiser fazer uma conversa comigo, eu tenho o máximo prazer de poder orientar e informar a respeito da melhor maneira, melhor logística para a gente Se tornou cuidar. Cuidador por necessidade, está perdido, pode procurar ajuda da Vera, pode. Né? Muito obrigada, Vera. Foi um prazer te Eu receber que agradeço. aqui, viu? Obrigada, Jaqueline. Uma ótima tarde. Vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta com a Fátima Margini nos ensinando hoje a fazer uma bolsa mandala com fuxica em pedraria. Sai daí não que eu já volto. Nosso programa está de volta. Olha, eu quero mandar um beijo muito especial para minha Dinda, a Mônica, que está em casa com dengue. Dinda, você se cuida, meu amor.
Você tem 7 dias para ficar bem e depois marcar de vir aqui no nosso programa e ensinar a gente a fazer alguma peça que você já estava marcada, né? Ó, um beijo, se cuida, te amo. Beijo pra minha mamãe, beijo pra minha vovó, pra minha irmã que tá me assistindo, ó. Amo vocês, pra minhas duas avós, tá? Pra Vaiane e pra Vovane. E agora é hora da gente aprender a fazer a peça do dia, roda o VT. Agora a gente vai aprender a fazer uma bolsa mandala com fuxico em pedraria. Fátima Margini é a artesã que está aqui para nos ensinar a fazer a peça do dia. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui. Igualmente. Tá nos bastidores com a amiga Joana. Espera, né, Joana, seu sobrenome? Prazer te receber aqui, viu? Apesar de estar nos bastidores, espero te receber em breve aqui ensinando a gente a fazer a peça, tá? Um beijo grande. Linda a peça que você vai ensinar a gente a fazer é mandala, né? É uma mandala. Porque ela é arredondada, por isso o formato da mandala, né? Vou passar a lista para você ensinar a gente. Anota aí, nós vamos precisar de feltro em cores variadas, tecido de algodão, linhas, aqui tem linha 10, botões, miçangão em cores variadas, cola quente ou cola universal, agulha, tesoura e lápis. Meu ponto tá bem baixinho. Você vai precisar dessas peças que estão aqui? Não. Então tá bom, então vamos começar, vamos lá. Ok. Para nós fazermos a bolsa, nós vamos usar um molde de 8 milímetros de diâmetro para essa mandala que está no meio da bolsa, que é a principal, é a maior. Ela Deixa eu pôr a bolsa pro lado de cá, para mostrar aqui. Ah, então tá bom. Ela tem 8 milímetros de diâmetro no feltro e 6 milímetros de diâmetro no tecido de algodão. Tá, 8 e 6, tá? 8 e 6, tá? Nessa parte maior, que é a principal da bolsa. Aqui nós vamos usar o molde para passar pro feltro, né? Usando lápis, tal, como eu fiz aqui. Ele é recortado e depois nós usamos o ponto de chuleado para fazer em volta todinha do círculo, né? Você quer que eu faça? Chuleado é aquele que vai por fora, que vai né? por fora, sim. Tá. Aí você deixa a ponta, segura a ponta sem um nó, até terminar o círculo. Você puxa, tá formado o fuxico. Tá. Então, dá o jeitinho, né, com a sua mão. E puxando com a linha 10, você arremata. A linha 10 é bom porque ela é bem firme Ela é bem para fazer o firme, fuxico, a né? famosa linha de pipa, né? Que não arrebenta fácil. E aqui ela já está formado o fuxico. A gente dá uns 2 ou 3 nozinhos para ter certeza de que ela não vai soltar. Né? E está feito o nosso fuxico. O maior. Vamos cortar o excesso de linha. E agora nós vamos casear. O ponto caseado, né, no círculo todo, nós vamos partir, vamos dar um nozinho na ponta. Aqui já tem um prontinho aqui. Na ponta da linha perlé, que é a linha de bordado. Vamos usar o centro, sair aqui em cima, com uma laçada. E nessa laçada nós vamos já começar o ponto caseado. No caseado nós fazemos a laçada e já passamos uma miçanga. Voltamos aqui, fazemos de novo a laçada. Já está o caseado com a miçanga. E assim por diante. Uma miçanga e um caseado. Achei um charme porque você customizou o fuxico, né? Sim. Aquele fuxico normal que a gente está acostumado a fazer. Você fez um charme nele, né? Um charme nele. Ele fica bem legal de trabalhar e é uma coisa jovem. Caseado no fuxico, gente. Foi isso mesmo, com miçanga. É especialidade no fuxico. Especialidade no fuxico, gostei. Tá? Aqui então é feito todinho o círculo, A que volta tá aqui inteira. a volta inteira. Ele fica dessa maneira aqui, né? Prontinho. E aí nós vamos fazer a mesma coisa na peça de algodão.
Só que aqui muda a metragem, né? Aqui é 6 de diâmetro, né? 6 centímetros, e aqui 4. É a mesma coisa, eu risquei... Foi 8 e 6, agora 6 e 4. Eu risquei, recortei, fiz o mesmo... O fuxico normal. O fuxico normal. Puxei, montei, ele pronto. Agora nós vamos sobrepor para fazer o miolinho dela. Então você optou por fazer sempre um liso e o estampado por estampado. cima. Deu um efeito lindo. Deu um efeito legal. Você pode usar também o feltro decorado, o feltro estampado, liso, xadrez, aí depende do gosto de cada um. Ou então o tecido de algodão liso também, se quisesse. Aqui nós usamos a cola universal. Lembrando que a pessoa pode colocar em qualquer tipo de bolsa, Em né? qualquer tipo de bolsa, na eco bag, aquela bolsa ali mesmo é feita, até foi uma cunhada minha que fez, foi um presente. E eu fiz o fuxico, usei nessa mais firme, mas pode usar a eco bag comum. Aí vai variar o preço também, né? Diminuir o preço da peça. E agora que a gente tem que pagar um horror nessa colinha plástica, a eco bag vai vender... Voltou a eco bag, gente, legal. Tem lugar que tá 19 centavos a sacolinha, Joana. Tem mercado que tá 19 centavos. Tá fora da realidade. Eu acho que mesmo 10 centavos, 8 centavos, que eles não te devolvem os dois, numa despesa que a gente faz, isso está muito significativo. Eu estava conversando, até dando uma informação para o meu público, eu estava conversando com a moça ali do lugar onde a gente compra doces. Fui comprar algumas coisas lá e eu saco minha sacolinha que a minha artesã fez aqui, a Drica. Ela fez uma eco bag que fica fechadinha, você tira, eu sempre tô com ela, né? Quer sacolinha? Não, eu tenho a minha. E ela tava falando que tá difícil, tá muito caro para eles comprarem. Então, quando eles repassam pra gente, eles têm que repassar mais caro. Ou seja, todo mundo tá se dando mal nessa, tanto o comerciante quanto a gente. Eu quero até fazer um bate-papo em breve com relação a isso. Acho ótimo cuidar do meio ambiente, acho péssimo isso sair do nosso bolso. Mas isso é outra conversa, bom para as artesãs que nesse momento podem ganhar dinheiro, né? Ganhar um dinheiro fazendo eco-bag. Vamos aproveitar a situação, aproveitar né? o momento, Aqui nós vamos usar um botão decorativo. Que botão lindo! Esse botão eu procurei um botão maior e um botão menor para os fuxicos menores, mas gente, a mesma deixa figura. Deixa eu mostrar esse botão aqui. Olha ele aqui na mão para vocês poderem ver que charme que ele é. Ele é como uma florzinha. Parece um cristal. Ele parece aquele cristal de Swarovski, ó. E também. Lindo demais. Lógico que Fica você chique. pode usar o botão que você Pode tiver, ser, né? se for uma bolsa, tipo um eco bag para criança, pode usar botãozinho decorativo de motivo infantil, para uma bolsinha Aqueles menor. de frutinha. De frutinhas, o que tiver em casa. Ou vários botões coloridos, de formatos e cores diferentes. Também fica interessante. Aqui nós colamos a... Cupcake também tá super em alta. Tá pronto o fuxico. Tá? Um charme. Um charme. O mesmo é feito com esses menores que faz a mandala. Eles estão feitos todos aqui, tá? Que foi esse daqui, o menorzinho. Quando você faz para produção, para quem for fazer para vender, você primeiro faz todos os fuxicos? Qual que é a dica? Primeiro eu faço assim, eu risco todo o tecido. Primeiro eu risco tudo, risco o feltro, o tecido de algodão, aí eu corto todos eles, porque fica mais fácil de você, quando estiver tranquilo em casa, ou que você vai para um consultório, esperando uma consulta, ou num passeio, você tira da sua bolsa, você pode fazer no seu fuxico. Tá assistindo o nosso programa, Assistindo tá aí, ó. Seu programa, fazendo, isso pegou mesmo. o metrô, tá aí, ó, sentou, Sim, vai com certeza, fazendo. vai fazendo. O menos aconselhável é de carregar as pedrarias, né? Porque você pode perder, pode rolar. Pode derrubar. Mas o fuxico, tranquilo de ser feito. Então aqui foram feitos os fuxiquinhos iguais a esse que eu ensinei. E para montar a bolsa, a gente centraliza o fuxico maior, colando, usando cores variadas, né, que combinem Aqui ele entre escolheu si. a mandala, você pode fazer o formato que você quiser. Se você não Sim. tiver tantos fuxicos assim, enfim, pode fazer formatos diferentes, Pode fazer né? formato de coração, formato de flores, ou como aquela outra bolsa que Tem eu uma que você fiz intercalou com com folhas, folhas, com folhas. Então aí vai do gosto de cada um. E sempre combinando nas cores do feltro com o estampado do tecido de algodão e com a pedraria, para não repetir cores, né? Ai, você pôs, como que é o nome disso aqui? Olha, Miçanga. miçanga também. Miçanga. Olha que lindo, só que você pôs com a linha azul. Olha como tá lindo. Aí marrom. eu fui jogando pra... Lindo.
para Achei que fosse combinar. fitilho, mas ficou lindo. Você vê, eu usei linhas diferentes, com cores diferentes. Olha, ela foi aqui, ela usou a laranja com a sangue alaranjada. Porque não tem uma grande variedade de cores para fazer um de cada cor, né? Aham. Então eu fui variando nos... Usando a própria criatividade, gente, ficou lindo. Isso. E aqui vou colar com a cola universal, combinando nas cores. Então a cola universal é uma boa cola para usar. Uma boa cola. E a cola quente também. Pode A ser cola também. a cola quente também. Senão, porque isso aqui já tem. Você quer que eu cole? Pode colar. A gente tem tempo. Tá. Eu acho. Nós passamos no centro, centralizamos mais ou menos, né, a bolsa. E A dica para fazer redonda é começar pelo centro? pelo Para conseguir centro. acertar. Porque você mede mais ou menos aqui mais ou menos no olhômetro, entendeu? Palminha aqui, um aqui, nada muito de medir. E aí você vou colocando no centro primeiro, você vai acompanhando e vai fazendo até onde você quer, até onde dá a bolsa, né? Uhum. De repente a pessoa gosta de uma mandala menor. Aí, Você mais ou menos, incrementou Chico. bastante. Você tem ideia de quanto você gasta? Só para a gente poder dar uma sugestão de venda? Então, vai variar no preço da bolsa. Se você usar uma eco bag comum, de algodão, sai no preço. Essa daqui já sai um preço um pouco maior, devido ao material da sacola, usado da e tal. bolsa, né? Mas mais ou menos... Assim, você gasta. Se você tiver os feltros, que hoje em dia vende os feltros em pedaços pequenos, então você não precisa comprar em metros, né? Com essa história do patchwork aí, que também está em alta, então o pessoal usa muito esses retalhinhos de coisa. Então, se você usa mais ou menos uns 35, 40 reais, se for numa eco bag comum. Agora, numa bolsa assim, sai mais caro, porque só a bolsa já custa 35 reais. Vezes 3, como que você costuma fazer? Olha, essa história de vezes 3 é muito complicado, né? Ele vale até Pode vezes 10, mas infelizmente não Fica, é isso que acontece. no trabalho artesanal, muitas vezes fica muito caro esse vezes caro. 3, né? Então, uma dessa daqui, se fosse para eu vender, eu venderia por 150 reais. Tá. Agora, se fosse numa eco bag comum de algodão, dá para vender por uns 80, 70, 80 reais. Pra também não... Às vezes a gente faz o vezes 3. Eu tava até conversando com uma amiga que estava vendendo biju, né? Ela tava me falando quanto pagou. Eu falei, olha, normalmente as artesãs me ensinam a fazer vezes 3. Mas o vezes 3, às vezes, vai ficar muito caro. Então não dá pra fazer o vezes 3, às vezes, nosso, né? Não é o vezes 3 do cliente. Às vezes o vezes 3 não dá pra pagar. Não dá. Então vamos ver o que dá pra fazer o vezes 3, dá pra fazer né? vezes 3, E assim vai. Charme. Bom, pra gente passar os seus contatos, queria que você dissesse, você dá aula, vocês têm as peças pra vender, conta pro Então, público. eu tenho peças assim para vender, se a pessoa, vamos supor, no caso de bolsa, pode fazer encomenda, tá? Através do telefone 8287-8177. 0 operadora 11 98287-8177. Tá passando aí pra vocês. Tem um e-mail também, que é fatimamargini@gmail.com. Então você tem as peças por encomenda pra quem quiser. Por encomenda para quem quiser. E trabalho também com workshop, caso haja interesse, a gente pode fazer grupos e ver um lugar mais próximo, né? E com projetos também, no caso dos bichinhos. Legal, Tá bom? muito obrigada, viu? Obrigada Parabéns. a você, Suas peças muito são obrigada. lindas. Muito Nota mais obrigada. vezes, tá? Eu sei. Muito obrigada. Uma Obrigada a ótima você. tarde. Muito Joana, obrigada. beijo, meu amor. Agora o nosso programa está chegando ao fim, é hora da mensagem do dia. Roda o VT. Quero finalizar hoje deixando um recado para você que está nos assistindo, inclusive para a Marlene, que ligou, disse para a gente que está aí passando uma dificuldade com o falecimento recente da irmã, que algumas vezes se sente culpada. Nós não fomos feitos para a morte. Quando Adão e Eva pecaram e colocaram no homem a condição de morte, colocaram no homem uma condição que não era para haver, né? Nós não fomos e não estamos preparados para morrer. Mas a Bíblia fala em alguns momentos a respeito da morte. Quando nós estamos preparados para ela, significa quando nós estamos salvos, há alegria na morte, porque existe essa certeza, a certeza da salvação. É lógico que nós queremos, muitas vezes pensamos nisso com relação, como a Marlene falou, ao corpo onde foi enterrada a pessoa que a gente ama, está em um bom lugar, em um lugar bonito, em um lugar de paz. Só que realmente o que importa não é isso. O que importa é onde a alma e o espírito dessa pessoa em conexão ao Espírito de Deus está.
Nós precisamos a cada dia nos lembrar que o que mais importa para nós é Cristo e a conexão que nós temos com Ele aqui nessa terra, para que nós possamos também ter com Ele após a morte. Porque nós somos, sim, imortais e teremos um encontro com Cristo se nós formos salvos após a nossa morte. E se não formos, teremos também o julgamento, mas não teremos o final que o próprio Deus espera para nós. A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Que eu e você possamos crer, que eu e você possamos a cada dia caminhar de acordo com a orientação de Deus para nós, para que se em algum momento Ele voltar para nós sabemos que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, mas Ele pode voltar para cada um de nós a qualquer momento. Nós vimos grandes tragédias acontecendo recentemente e eu e você podemos sim, independente da idade, morrermos a qualquer momento, mas nós precisamos estar em conexão com Deus, porque se Jesus voltar para nós a qualquer momento, nós temos a certeza da nossa salvação. Agora eu quero falar uma coisa específica para Marlene ou para alguém que perdeu um ente querido. É momento de você deixar que o Espírito Santo, que é o Consolador, cuide do seu coração. Cuide do coração dos familiares daquele que se foi. Não adianta mais fazer orações por uma pessoa que já foi levada, que já foi levada por Deus, que já está no seio de Abraão, que já está com Cristo. Mas adianta você orar para que o Espírito Santo de Deus console o seu coração. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 4 que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades diante de Deus com oração, súplica, ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo. Que essa paz de Deus possa guardar os seus sentimentos e os seus pensamentos em Cristo. Lance diante de Deus verdadeiramente toda a ansiedade que possa haver na sua alma, que possa haver no seu coração, todo medo, tristeza, ansiedade, lance diante dele. Gaste tempo em oração conversando com Deus e você perceberá que uma paz que excede todo entendimento vai guardar a tua vida. Lembre-se disso, nós precisamos estar preparados a qualquer momento. Se você é cuidador de alguém, fale de Jesus para essa pessoa. Talvez não seja possível você falar com palavras, mas que com as suas atitudes, com o seu amor, como ontem eu falei a respeito do amor que está lá escrito no livro aos Hebreus, que dessa forma o Senhor possa também falar contigo e falar com essa pessoa através do amor. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você com a gente. Eu te espero aqui amanhã. Beijo grande, uma excelente tarde.